Pastor Cristiano Miranda. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Pastor Cris ministrou uma palavra hoje pela manhã. E possivelmente você vai entender se você não veio de manhã, mas ele vai dar andamento naquilo que ele começou a compartilhar hoje pela manhã. Depois você pode assistir a etapa 1 lá no canal da igreja, que você vai estar lá essa semana em nome de Jesus. Cris é um amigo, um parceiro, alguém que me auxilia demais, um conselheiro. É uma bênção na minha vida, então é uma honra ter você aqui, tá bom? É uma honra em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar o Cris, a casa e a família dele. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha com a tua bênção sobre a vida do Cris, da Leila, da Bruna. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor venha fazer todo o teu querer dentro da família dele. Eu sei que há uma movimentação de uma nova estação lá e que todos sejam direcionados pela tua voz e pelo teu espírito, como já tem sido, Senhor. Amplia isso na vida do Cris e de toda a sua casa. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor flua dele conforme o teu querer nessa noite. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Quantos estiveram aqui de manhã, levante suas mãos. Amém. Cutuca quem está do seu lado e fala assim: onde você estava que você não estava aqui? Essa manhã a gente falou um pouquinho sobre discernir as estações, sobre como tomar decisões na vida. Nós vamos seguir sobre isso, sobre ter inteligência existencial. Nós precisamos estar muito atentos para que o evangelho se torne prática na nossa vida. Nós temos vivido dias onde eu tenho visto muitas pessoas do povo de Deus se movendo de forma sensorial, mas sem discernimento espiritual. A gente é tão impressionado pelos 5 sentidos, a gente sente arrepio, a gente grita, a gente tem euforia, mas há uma necessidade de amadurecimento, porque o amadurecimento produz discernimento, e o discernimento nos dá a capacidade de entender o que Deus quer para cada tempo, para cada estação na nossa vida. Eu falei para vocês nessa manhã das demandas que eu tenho no Japão. Eu preciso estar 2 vezes por ano pelo menos, por causa das igrejas que eu cuido lá, e as viagens são sempre longas, e uma das maneiras que eu tenho às vezes de poder tomar atenção e ficar na viagem muito longa é baixar algumas séries no iPad e vou assistindo. E dessa vez eu estava indo para lá e estava vendo aquela série dos Vikings, e eu achei uma cena muito interessante naquela série. Os Vikings, um grupo deles ocupava uma parte da Noruega e eles foram conquistados pelos ingleses. E quando os ingleses conquistam aquele pedaço de terra, os vikings que ali estavam, então eles se convertem ao cristianismo. E é muito interessante essa conversão por conveniência, porque depois que eles se tornam cristãos, colocam uma cruz pendurada no peito, eles saem com seus barcos e continuam conquistando outras regiões, mas agora em nome de Jesus. E de repente um daqueles caras que era o ator principal da série, ele tem um novo discípulo que ele estava formando, um ex-viking agora cristão, conquistando uma terra, e ele chega num lugar e começa a matar todo mundo. E daí você olha aquela cena horrorosa, todo mundo morrendo, sangrando, e daí ele olha aqueles caras gemendo no chão e vai puxando o cara pelo cabelo e cortando a cabeça. E de repente o seu discípulo pergunta para ele, fala assim: cara, mas agora a gente não é cristão? Olha o que a gente está fazendo. Ele falou assim: não, meu filho, por a gente ser cristão, eu estou cortando a cabeça deles para não deixar eles sofrerem. Hoje eu tenho mais misericórdia do que eu tinha antes. E daí eu achei aquela cena muito cômica, porque o cara estava achando que ele estava sendo misericordioso cortando a cabeça. Mas na verdade, eu comecei a perceber que muitos de nós também vivemos um cristianismo por conveniência. E a gente carrega o nome de cristão, a gente diz acreditar na cruz, mas as nossas atitudes seguem sendo a mesma, só que agora com uma nova roupagem. Você continua mentindo, você continua tendo uma dupla personalidade, uma coisa no domingo na igreja, outra coisa na segunda-feira.
Você continua sendo uma pessoa completamente sem domínio próprio e sem governo sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos. Pessoas que continuam com uma série de imaturidades no seu comportamento, mas agora em nome de Jesus. E esse estado é pior do que o anterior. Porque, como eu falava nessa manhã, a nossa vida se tornou uma vida coletiva. Hoje nós representamos um reino. E quando nós não discernimos isso, a imagem que a gente transmite desse reino é completamente equivocada. É o grupo da euforia, mas que não tem transformação. Muitos dos cristãos hoje em dia têm sido vistos assim pelas pessoas de fora. Eu me recordo uma vez que eu estava na Alemanha com meu irmão e nós tínhamos que pegar um trem, e ele falou assim: não é esse trem. Eu insisti com ele, falei: é esse trem. E não estava nada escrito em inglês, era tudo em alemão, não entendia nada, mas eu não sei porque eu teimei com ele, falei: é esse. Ele falou: cara, não é. Eu falei: é, vamos entrar. E entramos. Quando nós entramos, nós estávamos já uns 2, 3 minutos no trem, eu já percebi que nós estávamos no trem errado. Mas daí eu falei assim: eu não vou falar nada. Eu teimei tanto que era aquele que a gente continuou indo. Cara, mas para depois voltar para o lugar certo, o prejuízo foi tão grande. Quanto mais tempo você demora dentro de um trem que você pegou errado, pior é o estrago para a volta. Mais caro é o preço da passagem de retorno. Sabe o que eu quero te dizer? Que muitos de nós, por orgulho, temos adiado decisões importantes na nossa vida. Porque o orgulho nos impede de reconhecer que a gente está errado. E quanto mais tempo você demora para reconhecer que você está errado, o prejuízo é maior. Quanto mais tempo você demora para reconhecer que está errado, o bilhete da volta se torna mais caro. Provérbios 17, 18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. A soberba, ela posterga o arrependimento e por isso ela nos conduz à queda. Porque você vai indo e não recua. Sabe, eu creio que na noite de hoje o Senhor quer nos conscientizar de áreas importantes da nossa vida que precisam de mudança, que precisam de transformação. E sabe o que vai requerer de nós nessa noite? Humildade. Olha para quem está do teu lado e fala assim: humildade. Se nós tivéssemos um termômetro que medisse humildade na tua vida, como será que estava a tua humildade nessa noite? Quantos casamentos eu tenho visto vivendo problemas pela ausência de humildade? Ambos sempre acham que tem razão. Sabe, a gente não percebe que o casamento é uma construção. Homem, a esposa que você tem hoje, você ajudou a construir. Muitas das suas omissões, muitos dos seus erros tornaram a sua esposa a pessoa que ela é. Eu tenho visto muitas mulheres que ocuparam um papel pela omissão dos homens, e depois esses homens reclamam: cara, olha o que a minha mulher está vivendo. Eu falei assim: cara, você ajudou a construir isso. Muitos homens se tornaram quem se tornaram porque as mulheres ajudaram a construir isso. Mas quando não há um arrependimento, quando não há um reconhecimento, quando não há humildade, é muito mais fácil transferir sempre a culpa para o outro. Essa noite, se nós queremos realmente, genuinamente, que o Senhor nos transforme, nós vamos precisar de humildade para entender que a palavra não é para o vizinho, não é para quem faltou, é para nós. Quantos estão dispostos a receber uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite? Eu queria te pedir, se possível, que você fechasse os teus olhos. Se você puder, coloque a mão sobre o seu coração. Pai, nós queremos nos render a Ti nessa noite. Nós queremos levar todo pensamento cativo ao senhorio de Cristo. Tudo aquilo que nos distrai, tudo aquilo que interfere na comunicação, toda a tentativa do inimigo de nos roubar, todo o impedimento, toda a resistência, toda a barreira caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro o Teu senhorio sobre esse ambiente, que a Tua voz seja ouvida, que haja liberdade para que o Teu Espírito fale ao nosso espírito, que as interferências sejam lançadas fora, em nome de Jesus. Santifica os nossos pensamentos. Eu declaro sobre a Tua igreja a mente de Cristo, a capacidade de ouvir e compreender pelo Espírito tudo o que será ministrado. Que
Que o Senhor me dê graça, Pai, para ser apenas o canal por onde o Senhor deseja agir nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria te convidar a adorar o Senhor. Pode ser? Há uma canção que nós ministramos nessa manhã, que fala que Ele é o ar que nós respiramos. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Todas as estações da nossa vida, o início e o fim pertencem a Ele. Se você não souber entender isso, você não sabe nem encerrar um ciclo e nem começar um ciclo, porque você não consegue perceber que ao mesmo tempo Ele é alfa e ômega, que ao mesmo tempo Ele é princípio e fim, e Ele se revela quando os ciclos se interrompem ou se finalizam, e Ele se revela quando os ciclos se iniciam. Nós somos um povo que aprendeu a orar para que Deus abra uma porta. Senhor, abre uma porta diante de mim, mas poucos de nós sabemos orar para que Deus feche as portas da forma correta. Nós não sabemos encerrar a história, nós não sabemos encerrar relacionamentos, nós não sabemos sair de empregos, nós não sabemos fechar a porta com pessoas que cuidaram da nossa vida, às vezes por toda uma história. Muitos de nós somos ingratos na maneira que encerramos ciclos, e a maneira como nós encerramos ciclos determina como nós vamos iniciar os próximos ciclos. Se o Senhor não se revela a você no fim, você não vai poder desfrutar da presença dEle no início. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é o ar que eu respiro, Ele é tudo nas nossas vidas. Quantos querem adorar o Senhor nessa noite? Se coloque de pé por mais um instante. Soberano e fiel, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e o ômega, princípio e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus.
Te adoramos, Senhor. Aquieta o nosso coração. Nós rendemos nossos pensamentos a Ti nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode tomar o teu lugar. Quero ler com vocês 2 Coríntios 10, 5, diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Esse texto é um texto que muitos de nós conhecemos, mas nós muitas vezes desconhecemos a dimensão do que ele significa. Paulo está falando que nós temos uma responsabilidade de administrar os nossos pensamentos, que todos os nossos pensamentos devem ser levados à obediência de Cristo. O que isso significa na sua vida prática? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quando você lê Gênesis é um livro de sementes, é um livro de princípios, é um livro que nos dá a tônica de como a vida deve ser conduzida. Se você consegue ter discernimento profético para você ler Gênesis, ele explica muitas coisas. E a Bíblia fala que Deus coloca o homem no jardim para que ele pudesse cultivar. E dessa palavra cultivo se origina a palavra culto. Mas a realidade é que nós transformamos o culto numa reunião de domingo à noite. Mas a palavra culto que Deus coloca o homem para realizar é uma palavra que significa a administração de tudo que Deus confiou ao homem. Então o nosso culto a Deus é muito mais do que a vinda de uma reunião de domingo. É como nós administramos toda a nossa vida de maneira a glorificar Ele. Esse é o nosso culto a Deus. A Bíblia é muito mais um livro de administração e gestão do que um livro de religião. A Bíblia nos ensina aspectos práticos para que nós possamos administrar a vida. E a administração da vida, ela passa primeiro pela administração da nossa vida. Administração dos nossos pensamentos, administração do nosso corpo, que é o templo do Espírito. Aspectos que nós, por causa de um pensamento grego, separamos o que é natural do espiritual. Ah não, espiritual é entrar na casa de oração, ficar orando e levantando as mãos ao alto. Mas nenhuma disciplina naquilo que você come, nenhuma disciplina em como você se move, nenhuma disciplina em como você administra a vida. Isso não é o que a Bíblia nos fala. Nós temos que apresentar o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma, o homem integral diante do Senhor. E o Senhor nos confiou essas responsabilidades. Eu tenho cuidado de pastores há mais de 12 anos. E muitos deles me chamam e falam assim: Cris, ora por mim. O diabo está furioso com a minha vida. Minha pressão está super alta. Eu falei: cara, não é o diabo. O jeito que você come, a quantidade de refrigerante que você toma não tem nada a ver com o diabo. Você administra mal a tua vida e transfere responsabilidade para o diabo? Quantas pessoas em depressão, em crise de ansiedade? A realidade do mundo pós-pandemia, eu não sei se você sabe, mas mudou. Tem uma pesquisa na Universidade Federal do Rio de Janeiro que fala que após a pandemia triplicaram os percentuais de depressão, ansiedade e irritabilidade. E a OMS, ela reafirma isso para toda a realidade global. Nós passamos por um processo que mudou a maneira de pensar. Teve uma geração, teve crianças, adolescentes que passaram um período da vida cheio de temores, cheio de desesperança, que nunca vivenciaram uma realidade como essa. Ficar dentro de casa com medo de morte, de um contágio de um vírus que pouco se conhecia. Isso interferiu profundamente na nossa vida, mas parece que quando as coisas voltaram, a gente não percebeu que tudo mudou. Você consegue perceber que as pessoas estão mais irritadas, que lidar com um cliente no dia a dia de um comércio é mais difícil? As pessoas parecem que sempre procuram uma oportunidade para serem agressivas, para brigarem. Parece que o tal dos haters, eles se potencializaram pós-pandemia. E Paulo e a Bíblia, ela nos explica que nós temos uma responsabilidade de administrar
os nossos pensamentos, levar os nossos pensamentos à obediência de Cristo. A grande questão é, quantos de nós, um dia sequer, já paramos para pensar naquilo que nós pensamos? Olha para quem está do teu lado e fala isso. Pode parecer uma palavra meio esquisita, mas você já pensou naquilo que você pensa? Você já parou para pensar no que você pensa? Olha só, olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe qual que é o maior campo de batalha do Novo Testamento? O maior campo de batalha do Novo Testamento se chama mente humana. Todas as guerras que você vê no Antigo Testamento, elas não se repetem no Novo. Nem a palavra guerra aparece no Novo. A palavra guerra, ela é uma palavra que é utilizada no Antigo Testamento para descrever batalhas que são travadas em campo aberto. Não tem hora para começar, não tem hora para terminar e não tem regra. Veja o que aconteceu com a Rússia, com a Ucrânia. Você acha que o Putin imaginava que essa guerra duraria 2 anos? Mas é uma guerra. Agora, a palavra que a Bíblia fala não é mais guerra, é luta. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Essa palavra luta, você pode pegar qualquer dicionário, qualquer lexo de concordância, e você vai ver o que ela significa. Ela significa uma batalha travada numa arena esportiva. E esse tipo de batalha tinha muito mais a ver com a luta, por exemplo, a luta romana ou a luta do sumô, que são parecidas nas suas regras, que é tentar tirar o adversário do lugar onde ele está, empurrar a pessoa para fora do ringue. Essa é a palavra que Paulo utiliza para falar, nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Sabe por quê? Porque Paulo tinha consciência do lugar que nós habitamos na nova aliança. É o próprio Paulo que fala assim, nós já estamos assentados com Cristo acima de principados e potestades. Então quando ele fala, nós estamos assentados com Cristo acima, e a nossa luta é com principados e potestades, o que ele está falando? Você está acima deles. E essa palavra luta é a única maneira que o inimigo tem de tentar guerrear com você, é te tirar da posição que você já ocupa. É a única maneira. Ele não pode te tocar. Às vezes a gente dá tanto crédito para um inimigo que está vencido, e a Bíblia fala que nós já estamos ocupando uma posição de domínio e senhorio sobre ele. Mas então como que ele tem influência? Quando ele tenta te arrancar da posição que você já ocupa. E como que ele pode fazer isso? A própria Bíblia fala em Efésios sobre os dardos inflamados do inimigo. O que são dardos inflamados do inimigo? São sugestões de pensamentos que vêm à sua mente em primeira pessoa. É quando você pensa em algum momento da sua vida, por uma situação que você está pensando, eu não aguento mais, eu vou me divorciar. Esse pensamento não nasceu em você, ele nasceu nas trevas, mas você começa a pensar e a refletir nisso em primeira pessoa. Porque é assim que o diabo fala na sua mente. Eu não estou suportando mais essa situação, eu vou tirar minha vida. Você acha que um pensamento desse nasceu em você? Não nasceu em você. Mas o inimigo comunica no teu pensamento em primeira pessoa. E como nós não sabemos administrar os pensamentos, esses pensamentos vão tomando corpo. Eu me recordo, há uns 6 anos atrás, até mostrei o vídeo para a Laine hoje na hora do almoço, eu estive no Quênia. Fui fazer uma cruzada na África. E quando eu estava lá, eu cheguei numa cidade que se chama Eldorei, a cidade mais alta do Quênia. E eu perguntei e falei pro pastor, que cidade é essa? Ele falou assim, cara, é uma cidade até que bastante conhecida, porque aqui treinam os corredores de maratona. Eu falei, caramba, quem é que nunca viu um queniano ganhando uma prova de maratona? A São Silvestre todo ano tem um queniano chegando na final. Eu falei, o que acontece com os quenianos aqui, que todos eles correm na maratona? Ele falou assim, tem um lugar que os caras treinam, se você quiser a gente vai lá ver. E eu conheci um treinador de maratona que treinava os quenianos. E eu perguntei para ele, falei assim, o que você faz para esses caras ganharem todas as competições? E ele começou a rir, respondeu para mim num inglês muito ruim, e falou assim, Cris, eu faço pouca coisa no treinamento físico deles, esses caras já nasceram correndo.
Não sei se isso está na genética deles, se eles nasceram correndo de leão, se eles nasceram correndo. Eu não sei o que acontece com esse povo que eles correm. O grande treinamento meu com eles é aqui. Porque a prova no atletismo mais complexa para a mente é a maratona. Uma corrida de 100 metros rasos, o cara faz em 9, 10 segundos, não dá tempo dele pensar em nada, ele nem olha do lado. Mas a maratona, o cara pode na maratona refletir sobre a vida toda. Eu já fiz algumas competições de triatlon de longa distância. Você sabe que eu tinha muita dificuldade porque eu sou muito competitivo. E às vezes eu treinava e o meu treinador falava assim: Cris, você vai manter na corrida o pace, o ritmo de tanto. E daí eu estava lá no meu ritmo, treinado, preparado. Daí de repente passava uma menina correndo por mim. Perdoa, mulheres, o machismo. Eu falei: caramba, eu estou perdendo para essa menina. E daí eu mudava toda o meu treinamento, falava: vou passar ela. E daí eu mudava, Gustavo, o meu ritmo. E eu mudava o meu ritmo, e porque eu mudava o meu ritmo, quando eu chegava mais para frente eu me cansava. Em outras provas eu vi um cara bem mais velho, um senhor de cabelo branco me passando. Eu falei: não, esse cara não vai me passar. E daí o meu técnico falou assim: Cris, ou você faz o treinamento que eu te propus, ou a gente nunca vai conseguir êxito. Eu era sempre vencido na minha mente. Ou quando não tinha um cara que competia para mim de igual para igual, e eu começava a me sentir cansado na prova, e eu olhava para ele, às vezes correndo próximo de mim, ou na bike próximo de mim. Eu falei: cara, parece que ele está bem, e eu estou morrendo. Tudo aqui, tudo no pensamento. Os esportes de alto rendimento, esportes, por exemplo, como o tênis, tem muito a ver como você administra o pensamento. Eu acho muito interessante que Paulo, ele usa muitas analogias na Bíblia para nos ensinar a respeito do que é a vida, e ele fala isso. Ele fala sobre o corredor da maratona. Ele fala como a gente deve perseguir um alvo e deixar para trás as coisas que ficam para trás. Ele fala da importância de você administrar os seus pensamentos para que você possa alcançar o que você mesmo propôs no seu coração. Mas nós somos derrotados na maneira como nós pensamos a respeito de nós mesmos. Provérbios 23, 7 fala assim: como o homem imaginou no seu coração, assim ele é. Deixa eu te dar uma notícia. Sabe quem é você? Você é o que você pensa sobre você mesmo. Eu vou repetir para você. Sabe quem é você? Você é o que você pensa sobre você mesmo. Por isso que tem pessoas que são tão orgulhosas, porque elas pensam de si mesmo mais do que elas de fato são. Por isso tem pessoas que têm muita dificuldade para vencer na vida, porque elas pensam de si mesmo menor do que elas de fato são. O grande treinamento que eu tive nos últimos anos com meus filhos foi aqui. A minha filha, desde muito cedo, ela despertou interesse para medicina. Só que parecia incoerente ela querer fazer medicina pelo tanto que ela estudava. Ela estudava pouco, tirava notas ruins e falava que queria ser médico. Eu falei: não fecha a conta. Só que daí o tempo foi passando e aquelas notas baixas fez, Gustavo, que ela começasse a achar que ela não tinha capacidade. Eu falei: não tem nada a ver com capacidade, você não estuda. Você é inteligente, você é capaz, você pode. E chegou agora, no último ano, ela está com 17 anos, tendo que prestar vestibular. Ela falou assim: acho que eu vou prestar outra coisa. Eu falei: não, você vai prestar medicina. Não, pai, você vai prestar medicina. Mas meus amigos estão estudando. Eu falei assim: eu sei mesmo que você passe 2, 3 anos, você vai prestar medicina, porque Deus tem isso na sua vida. Daí chegou perto da prova, eu estava viajando. Ela falou assim: pai, hoje é a prova. Eu falei: posso orar por você? Ela falou: pode. Daí ela falou assim: o que você acha? Eu estou me preparando já para o ano que vem para o cursinho. Eu falei assim: mas nem pensar. Com esse pensamento você não vai para lugar nenhum. Você vai para essa prova achando que você vai passar. Pai, mas eu não estudei. Eu falei: mas você tem uma coisa que ninguém tem. Você tem vida com Deus. E Deus é tão misericordioso. Olha, isso aqui não é uma regra para você que não estuda, hein? É uma exceção à regra. Eu creio, filha, se você deu o seu máximo, porque às vezes tem pessoas que têm dificuldade
de concentração, de uma série de coisas. E tem uma virada em algum momento da vida, quando se depara com algo que gosta, porque que os professores não nos estudem, mas que fase chata que é estudar para vestibular. Um monte de matéria que você nunca mais vai ver na vida. E ela foi e prestou vestibular. Essa semana eu recebo a notícia da faculdade: olha, a Bruna foi aprovada, pai. Você pode vir fazer a matrícula? Daí depois, quando a mulher falou o valor da matrícula, eu já automaticamente coloquei o meu rim à venda se alguém tiver interesse. Mas no dia que eu dei a notícia para a Bruna que ela tinha sido aprovada, ela me mandou um áudio chorando. Eu não estava em casa. E ela falou assim: pai, obrigado por acreditar em mim, mesmo quando eu não acreditava. Sabe, irmãos, pensar de forma equivocada a respeito de nós mesmos nos arranca do trilho da vida, daquilo que Deus concebeu para nós. E nós precisamos aprender a pensar, porque a Bíblia nos dá isso como uma ordenança, não é um conselho. Leva o teu pensamento à obediência de Cristo. E eu quero te dizer mais, a Bíblia é tão incrível, ela é tão incrível que o apóstolo Paulo, ele nos ensina como fazer isso. Porque você pode estar me ouvindo e falando assim: beleza, mas como que eu faço isso? O que você acha de aprender na prática com alguém que estava preso numa masmorra aguardando a morte e estava dando instruções para quem estava fora em como ter alegria? A chamada epístola da alegria, que é a carta de Paulo aos Filipenses, é a carta na Bíblia onde mais se ouve: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Cara, se você lê o que está escrito ali, você entendeu o contexto, você pensa que Paulo estava na costelada lá, costela de chão do Medina. Você pensa que ele estava no retiro de casais, que vai ser naquele resort lá. Para essas coisas ele não chama a gente para pregar, né, Gustavo? Você pensa assim: Paulo está tirando a costela. Você falou, eu fiquei imaginando o osso saindo da costela. Você pensa assim: Paulo está lá no churrasco falando assim: ó, vamos se alegrar, gente. Paulo escreveu essa carta estando preso, num lugar frio, num lugar fétido, num lugar onde ele aguardava a morte. Como que um cara consegue ter governo sobre os pensamentos e não entrar em depressão num lugar assim? A geração do evangelho de hoje já tinha morrido na prisão e já estaria reclamando: Deus me abandonou, eu não sinto mais a presença de Deus, porque entendem que presença de Deus é arrepio. Nós somos frágeis, porque toda experiência com Deus no homem exterior é frágil. Do mesmo jeito que você sente, quando você não sente, você pensa que Ele te deixou. Deus não se sente, Deus se prova na vida. Quantas vezes Deus não me respondeu às orações? Quantas vezes eu não senti nada nos dias mais difíceis? Mas fé é convicção. E Paulo, ele nos explica a necessidade de colocarmos filtros nos nossos pensamentos, para a gente conseguir entender se esses pensamentos nascem no espírito, se esses pensamentos nascem da nossa carne, ou se esses pensamentos são setas do inimigo. Você sabe diferenciar? Quantos crentes nós temos aqui? Levante sua mão. Nós não temos alguns que não são, porque não levantam. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Essa deveria ser a base de todo cristão: discernir o que é a voz de Deus, o que é a voz das trevas e o que é a voz da sua alma. O básico do básico. Você sabe ouvir a Deus? Você consegue discernir quando é Deus falando e quando é a tua alma? Você sabe discernir quando é Deus falando, quando é a tua alma, ou quando é o diabo? Nós precisamos saber. Como eu falei para você, o diabo fala em primeira pessoa. A tua alma, os teus pensamentos, eles nascem dentro de você em primeira pessoa. E sabe como que o Espírito Santo fala com você? Em primeira pessoa. Só para complicar, é tudo em primeira pessoa, é tudo você pensando. Só que a gente começa, a partir do momento que nós vamos amadurecendo em Cristo, a compreender quais são as vozes da nossa alma.
as vozes da nossa alma sempre vão ter como alvo o benefício próprio. Se eu perguntar para você, o que você define como a palavra bom na sua vida? Você vai falar assim, bom é algo que produz um benefício pessoal para mim. Se você perguntar assim, e aí o que você achou do Cristiano? Eu não gostei porque a palavra que ele falou não me fez bem. A sua definição de bom tem sempre você como centro. Quando chamaram Jesus de bom, ele falou assim, não me chama bom, porque o teu conceito de bom é equivocado. Não me chama de bom, porque bom para vocês é o que traz benefício próprio. E bom, diante da realidade eterna, é aquilo que cumpre propósito. E eu ainda não cumpri meu propósito, que é a cruz, então eu não posso ser chamado de bom. Até os nossos conceitos são equivocados, porque a gente não sabe aonde eles nascem. A alma produz sempre as definições a partir do benefício pessoal. O diabo produz os pensamentos sempre com um fim: matar, roubar e destruir. Tudo que pode produzir destruição na sua vida nasce no teu pensamento como uma seta do inimigo. Eu não aguento mais viver, é o diabo falando na tua mente. Eu vou desistir de tudo, é o diabo falando na sua mente. Eu não aguento mais igreja é tudo igual, é o diabo falando na tua mente. Porque não existe vida com Deus fora do corpo de Cristo. Não dá para você ser crente sozinho. Se você quiser, vai ser budista então. Daí você vai ser um monge budista lá no Tibete, sozinho. Agora, se você quer ser cristão, você vai ter que conviver comigo, vai ter que conviver um com o outro. Nós somos um corpo, nós precisamos uns dos outros. A igreja flui a vida flui a partir da igreja, do corpo de Cristo. E a voz do Espírito, ela traz a você consolo, ela traz a você edificação, ela traz sobre você correção. Então você começa a discernir essas vozes a partir do momento que você fica atento aos seus pensamentos. Você não pode deixar os seus pensamentos vagarem. Quantos aqui já tiveram a experiência de estarem às vezes num dia muito legal, de repente você está passeando com seus amigos, ou você está no shopping, ou você está de férias, e de repente do nada você fica triste? Alguém já passou por isso? Muita gente. E daí você vai pensar e falar assim, caramba, eu não sei por que do nada eu fiquei triste. Porque a gente tem tanta dificuldade de pensar no que a gente pensa, que você não sabe nem o que você pensou que te deixou triste. Mas algum pensamento passou na sua cabeça por um flash que veio e de repente roubou a tua alegria de um momento. Mas nós não sabemos nem dizer qual foi o pensamento, porque a gente nunca parou para compreender a importância de pensar no que se pensa. Olha o que o apóstolo Paulo, lá da cadeia, quando escreve aos Filipenses, escreve no capítulo 4, versículo 8. Preste atenção. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, nisso pensai. Sabe o que Paulo está falando aqui? Ele está falando assim, vocês têm que colocar alguns filtros nos seus pensamentos. Eu poderia falar tudo ao contrário aqui, ao revés. Se for mentira, não pense nisso. Se for desonesto, não pense nisso. Se for impuro, não pense nisso. Porque Paulo está falando uma frase imperativa. Ele não está te dando um conselho, ele está falando assim, nisso você deve pensar. São filtros que você precisa colocar nos seus pensamentos. Isso tem me ajudado muito. Isso tem me ajudado muito a vencer eu mesmo. Eu estou compartilhando isso com vocês como um irmão em Cristo, para servir a vida de vocês e entender como nós podemos nos tornar mais fortes emocionalmente em Cristo, sabendo administrar o que a gente pensa. Eu estava até falando para a Laine hoje na hora do almoço. Muitos de nós sofremos por conjecturas. O que são conjecturas? É quando você fica imaginando coisas na sua cabeça que não são verdade. Quantos de vocês já se depararam com uma realidade assim? Você não conhece a pessoa direito, de repente você começa a olhar para ela e você pensa assim, eu acho que ela não foi com a minha cara, porque ela nem me cumprimentou.
eu acho que o pastor Medina está chateado comigo. E você começa, eu acho que a Laine, eu acho que... E esse eu acho, ele abre margem na tua mente para uma série de suposições que não são reais. E quando essas suposições não são reais, por exemplo, você recebe um diagnóstico médico. Quantos aqui não receberam um exame e foram para o Google tentar interpretar o resultado do exame? Só eu que faço isso? Curioso. Abre o resultado, vai lá para o Google ver, daí de repente se você põe no Google, vem trocentas mil doenças. Daí você se lascou. Daí, cara, você chega a ficar 2 dias enquanto você não vai no médico, já orando. E o seu pensamento já vai tão longe que você fala assim, se eu morrer, o que vai acontecer? Cara, o cara já está pensando na morte, por causa de um diagnóstico que ele mesmo se deu, porque viu no Google. Daí você chega 2 dias depois do médico, o médico fala, não, isso não é nada. Daí você vai dizer, 2 dias de sofrimento em vão. Por causa do quê? Por causa de uma conjectura. Se você ouvisse o conselho de Paulo, você não teria sofrido. Tudo que é verdadeiro, nisso pensai. Isso é verdadeiro? Não. Isso é uma imaginação, então você não pensa. Repita comigo, o que não é verdade, eu estou proibido de pensar. Olha, irmão, fulano de tal, eu acho que ele falou uma coisa. Não, você acha ou você tem certeza? Não ouça fofoca, não ouça suposição, não ouça conjectura. Fala assim, eu só trabalho com a verdade, meu irmão. Eu aprendi a colocar um filtro naquilo que eu ouço e naquilo que eu penso. Se não é verdadeiro, eu não penso. Amém? Amém? Quero colocar outro filtro que Paulo fala, que ele é bem prático. Tudo que é puro. Tudo que é puro. Nós precisamos entender que toda impureza não pode passar pelos nossos pensamentos. Pornografia, desejos equivocados, porque tem gente que acha que está bem e fala assim, não, eu não sou, eu já fiz tanta coisa errada, agora eu não faço. Você não faz, mas você pensa. Se você pensa, já está errado, porque a Bíblia nos orienta a pensar somente naquilo que é puro. Se tem impureza no teu pensamento, você está errado. Se tem impureza no seu pensamento, você tem que reconhecer que está errado, pedir perdão a Deus, ter humildade de entender que alguma coisa não está certo. O nosso pensamento não é um campo descontrolado. A nova aliança já não implica mais as suas ações, implica as suas ações e os seus pensamentos, as suas motivações. Por que você prega? Por que você faz uma música? Qual que é o interesse de lançar uma canção? Eu conheci pessoas nessa nação, grupos de música, que aprenderam a buscar, através de algoritmos, o tipo de canção que vai vender mais. E os caras constroem músicas, e muitas delas você canta, que não foram construídas para adorar o Senhor, foram construídas para vender. Qual que é a intenção do coração? Se a intenção não é pura, nós não podemos deixar isso tomar espaço nas nossas vidas. Repita comigo, eu só vou pensar naquilo que é puro. Outra coisa que eu quero te ajudar a colocar como filtro, quero te dar pelo menos 3 filtros nessa noite. Um deles é o tempo. Eclesiastes 3:1 fala assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Existem pensamentos que não são tempo de pensar. Quantas pessoas eu vejo sofrendo por antecipação? Você tem uma situação para resolver daqui a uma semana, chega domingo no culto, você não consegue prestar atenção porque a sua cabeça está daqui a uma semana. Você tem como resolver assunto daqui a uma semana hoje? Não. Então acabou, você não deve ficar pensando nisso. Quantas vezes eu me vi em situações assim? Final de semana em família, estou com a minha esposa, estou com meus filhos, e de repente começa uma angústia surgir no meu coração por causa de uma preocupação de algo que eu tenho que resolver na terça-feira. Eu não posso resolver no final de semana. Sabe o que eu aprendi? Senhor, entrego nas tuas mãos esse pensamento. Eu não vou começar a pensar nisso agora. Não é tempo.
Porque há tempo exato para todas as coisas. Aprenda a administrar os seus pensamentos no tempo correto. Esse assunto de vestibular, então, na vida de alguns jovens é um terror. 2 anos antes já está sofrendo. Eu vejo hoje meninas com 17, 18 anos sofrendo, pensando em casamento. Eu falei, não é tempo. Tudo que você pensa fora do tempo traz angústia, traz ansiedade e não contribui. Esses 3 filtros vão te ajudar bastante. Eu não quero falar um monte de coisa, porque eu quero ser prático com você. Para quem nunca pensou no pensamento, começar a pensar já vai fazer muita diferença. Para quem nunca pensou no que se pensa, ter 3 filtros para colocar em prática todo dia já vai te ajudar muito. Daí quem sabe o ano que vem eu volto de novo no aniversário de 13 anos, daí eu ponho mais uns filtros para vocês. Mas eu quero continuar te falando em algumas coisas importantes na maneira como você pensa. Tem outra situação que é muito importante nós entendermos. Nós não podemos terceirizar os nossos pensamentos a ninguém. Vocês viram uma notícia que aconteceu em São Paulo de um cara que estava dirigindo um Porsche. Daí passou por ele um motoboy e quebrou o retrovisor do carro dele. Vocês viram essa notícia? Esse cara, o dono desse Porsche, perseguiu o motoboy por uma distância longa. Foi atrás do cara. Quando ele conseguiu chegar no cara, ele jogou o carro em cima do cara, pressionou o cara na parede e matou o rapaz. Ele destruiu o carro dele, matou o rapaz e foi preso. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que ele conhecia aquele cara? Nunca viu na vida dele. O cara quebrou o retrovisor dele e conseguiu entrar na mente dele de uma tal forma que ele falou assim, eu vou agora até matar esse cara. Ele estava com um prejuízo de um retrovisor. Agora ele está com o carro destruído, está preso e o rapaz está morto. Quantos de nós delegamos ao outro os nossos sentimentos? Você dá poder para o outro determinar o que você sente. Ninguém pode ter domínio sobre os teus sentimentos. Nós precisamos aprender a governar sobre o que nós sentimos. Nada do que você fizer pode me tirar da minha paz. Nada do que você falar pode interferir na minha identidade. Se eu tenho governo sobre os meus pensamentos e sobre os meus sentimentos, o que você fizer ou falar a meu respeito não pode me atingir. A minha resposta não pode ser uma reação ao que você fala, senão eu estou dando na tua mão o governo da minha vida. Quantos estão entendendo o que eu estou te dizendo? Deixa eu te perguntar uma coisa, quantos aqui viram, na época da eleição, da última eleição para presidente, famílias entrarem em conflito, porque um ia votar no Lula, o outro no Bolsonaro? Eu vi gente entrando em discussão, não, porque não sei o que, não, porque não sei o que. Um dia eu perguntei para o cara, falei assim, deixa eu falar uma coisa, o Bolsonaro sabe que você existe? Você é amigo pessoal do Lula? Por que você está brigando com a tua família desse jeito? Você está brigando por alguém que o cara nem sabe que você existe. Você está dando para ele o poder de influenciar na tua família. Você está com ódio de todo mundo que não pensa igual a você. É capaz da gente ver crentes hoje que saem de um culto como esse, um ambiente tão gostoso, uma presença incrível, e de repente você sai aqui na esquina, alguém te fecha no trânsito. Já era. Já era, toda a espiritualidade acaba num segundo. Você fala palavrão que você nem se lembrava que você sabia que existia. Porque alguém que você nunca viu, você deu a ele o poder de interferir em que você pensa, em como você reage. Será que Jesus agia dessa forma? Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 23. Lucas 23, do 33 ao 34. Quando chegaram a um lugar conhecido como... Lucas 23, do 33 ao 38. Quando chegaram a um lugar conhecido como Gólgota, ali o crucificaram com os criminosos. Um à direita e outro à sua esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. A seguir dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sorte. Uma grande multidão estava presente e tudo observava.
enquanto as autoridades o ridicularizavam, exclamando: ele salvou os outros, agora salva a si mesmo. Se é de fato o Cristo de Deus, se ele é o escolhido. Da mesma forma, os soldados se aproximaram e também dele zombavam, oferecendo a ele vinagre, e o provocavam: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também havia sido afixada uma inscrição acima dele, onde se lia: este é o rei dos judeus. Eu não sei você, meu irmão, mas se eu sou Deus, se eu estou revestido de poder, se eu venho num lugar para salvar você, e de repente eu me vejo numa cruz e estão zombando de mim, e eu estou com sede, a minha boca está seca, me dão um vinagre, fala assim: aí ô bonitão, você não era o filho de Deus? Eu acho que chegava um momento que eu ia falar assim: acabou a bagunça, deixa eu descer disso aqui. Agora vocês vão tudo para o inferno, seus incircuncisos. Vou acabar com a raça de vocês. Vocês estão achando que eu não sou Deus? Deixa eu fulminar vocês. Sabe por quê? Porque a gente é facilmente influenciado nas nossas reações da maneira como as pessoas nos tratam. Jesus não era assim. Ele estava sendo ofendido, maltratado, e ele conseguia ver além da circunstância e falar: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Nós precisamos chegar a uma dimensão de maturidade para conseguir ler os cenários, para entender o que está por trás de cada situação, para entender como as pessoas estão nos tratando e não reagir na mesma moeda. Nós não podemos terceirizar os nossos sentimentos. Nós temos que ter domínio e governo. Porque o que eu estou falando na rua é uma consequência de como você vive dentro de casa. Quantas pessoas com dificuldade de relacionar com seus filhos, porque a maneira como seus filhos agem, elas reagem. Quantos casamentos vivem um pé de guerra, porque é sempre assim. O homem não consegue estar embasado na sua vida em Cristo. Ele sempre espera que a mudança venha da mulher. A mulher não consegue entender o que é uma plenitude em Cristo. Ela sempre está vivendo a partir de como o homem age. Nós delegamos para alguém a responsabilidade das mudanças da nossa vida. Eu quero ler um último texto com você para a gente caminhar para o final. Ainda em Filipenses. Filipenses para mim é um soco no estômago. Porque Paulo consegue, numa situação de extremo sofrimento, de perseguição, de abandono, ter a lucidez de nos ensinar lições riquíssimas para a vida prática. Filipenses 1, do 29 ao 31, Paulo fala assim: porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Paulo está falando: para isso foi ordenado. Ordenado o quê? Aprender a padecer com Cristo. Nós vivemos hoje um evangelho de euforia, um evangelho que só nos ensina a alcançar bênção e vitória, mas o evangelho, a maior lição dele é nos ensinar a perder. O evangelho é um aprendizado prático de como você perder, de como você perder uma discussão, de como você levar um tapa e dar outra face, de como você ser roubado e entregar tudo. O evangelho é uma lição diária de como nós aprendemos a perder, mas nós estamos vendo o evangelho ser transformado num humanismo violento, que só quer promover o eu. Eu não estou satisfeito nesse ambiente, vou embora. Esse ambiente não foi construído para satisfazer você, mas para glorificar o Senhor. As pessoas escolhem igrejas pelo tamanho do estacionamento, pela qualidade do departamento infantil, mas não conseguem discernir se a vida de Cristo flui naquele lugar. Nos tornamos imaturos, governados pelas circunstâncias, reagimos com os outros porque não conseguimos governar nós mesmos. O que você manifesta fora é um total descontrole que você tem por dentro, porque nós não governamos as nossas emoções, as nossas reações são imaturas. Mas Paulo fala assim:
nos foi concedido em relação a Cristo. Não somente crer, mas padecer com Ele. Quantos aceitam a proposta do Evangelho, que te traz a consciência que é necessário padecer com Ele? Hoje é uma noite para a gente iniciar um processo de aprendizado, de administração das nossas responsabilidades. E eu queria te desafiar e iniciar resistindo a todo pensamento que tem ocupado a tua mente que não vem do Senhor. Primeira parte de tudo que você ouviu é resistir a todo pensamento que não nasceu em Deus para a sua vida. Todo pensamento de morte, todo pensamento de ciúme, todo pensamento de inveja, todo pensamento de vingança. Tem pessoas tomadas por um pensamento de vingança. Todo pensamento de orfandade, todo pensamento de rejeição. Você não se sente aceito, você não se sente bom o suficiente, você não se sente capaz. E está o tempo todo lutando para provar o teu valor. Quando nós entendemos o que é ser filho, nós não necessitamos mais provar o nosso valor. Nesse dia que a Bruna, minha filha, estava emocionada por ter passado, ela me mandou vários áudios. Um desses ela falou assim: pai, eu ainda vou te dar muito orgulho. Eu falei: como assim? Você não precisa fazer nada para me dar meu orgulho. Só de você ser minha filha, eu já sou cheio de orgulho. Falei para ela: um dia você vai ter filho e você vai entender que um filho não precisa fazer nada para ser amado. Você se lembra quando Jesus estava sendo batizado no Jordão, que se ouviu uma voz do céu? O que aquela voz do céu dizia? Esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. O que Jesus tinha feito até aquele momento? Quantos cegos estavam vendo? Quantos mortos ressuscitaram? Jesus não tinha feito nada, e o pai falou assim: eu tenho muito prazer em você, meu filho. Porque o prazer de um pai não está naquilo que você faz, está no fato de você ser filho. Deus não te ama porque hoje você acertou melhor. Deus não te ama mais porque hoje você não falou palavrão. Deus não te ama mais porque faz um mês que você não está na pornografia. Deus te ama do jeito que você é, porque Ele é teu pai. Agora, quando você tem um espírito de orfandade e de rejeição operando em você, parece que sempre a conta não fecha, sempre você não é merecedor, sempre você tem que fazer algo para conseguir se tornar digno de receber o amor dele. Não tem nada que você faça. Ele te ama do jeito que você é. E nessa noite Ele quer te libertar dos seus próprios pensamentos, que tem te impedido de compreender o amor dele por você, de conseguir compreender a dimensão de quem você é nele. Se nós vencemos os nossos pensamentos, nós podemos vencer qualquer situação na nossa vida. Se lembra do que eu estou te falando, as maiores guerras acontecem no campo da nossa mente. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Você sabe se Deus falou contigo nessa noite. Você sabe se essa palavra é com você nessa noite. Você sabe as áreas que você tem que vencer. Se essa noite você quer sair daqui com a tua mente transformada, entendendo, tendo discernimento e clareza de como você deve viver, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos como igreja. Venha, não espere alguém vir. Tome você a decisão de vir, por você. Se você ora em línguas, a oração em línguas, ela é algo tão poderoso, porque à medida que você ora em línguas, a sua mente não entende, mas você vai sendo tomado por uma presença de Deus que não tem a ver com o que você está pensando. É como se a oração em línguas ela tivesse o poder de limpar os teus pensamentos. Ela te leva para um campo do sobrenatural, porque você está orando algo que você não entende, e de repente você está sendo tomado por uma presença que não é... Sabe, a gente tem a tendência de querer racionalizar tudo.
A oração em línguas é um instrumento de Deus bagunçar a nossa mente. Ó, deixa eu mostrar quem governa, que você não entende nada. Não faz sentido nenhum para sua mente, mas você está sendo cheio nessa hora. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas onde você está. Comece a orar em línguas. Você não precisa de uma música para orar em línguas. Você não precisa de uma canção, de um som de instrumento. Mas vocês podem tocar se vocês quiserem. Oh Espírito Santo, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos nessa noite, nós reconhecemos a tua presença nesse lugar. Nós sabemos, Pai amado, que essa noite há uma guerra, Pai amado, no campo da mente. Quantas pessoas chegaram aqui com medo, quantas pessoas chegaram aqui inseguras, quantas pessoas chegaram aqui com conflitos e estão sendo libertas, estão sendo curadas nessa hora. Pai amado, nós declaramos que todo pensamento seja levado à obediência de Cristo Jesus. Todo espírito de medo, todo espírito de morte, todo espírito de vingança, de ciúme, todo pensamento que nasceu nas trevas e tem ocupado a tua mente, eu ordeno que seja lançado por terra em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida a mente de Cristo. Eu declaro que você consiga ver como Deus te vê. Deus restaura nessa noite o teu valor, a tua identidade de filho. Ore em línguas. Fale mais alto. Permita que o Espírito Santo comece a te envolver. E Ele quer tomar a tua mente, Ele quer tomar os teus pensamentos, Ele quer te ensinar a olhar. Shekarabaraba shori andarabas. Shekpandasturi andalabas.